Boa noite a todos. Sempre uma alegria imensa estar aqui com vocês. E eu tive a grata felicidade de ouvir do próprio Durval que o Jerônimo Mendonça já comentou o Evangelho aqui nessa casa. De vez em quando eu recebo esses convites. Eu já tive a oportunidade de falar aqui na irradiação sobre Chico Xavier, sobre a Mãe Santíssima, sobre Judas. E hoje o desafio dessa biografia de Jerônimo Mendonça, o gigante deitado. Filho de Altino Mendonça e Antônia Cândido de Jesus, Jerônimo nasceu na cidade de Ituiutaba. Ele nasceu no dia 1º de novembro de 1939 e viveu 50 anos aqui na Terra. Nono filho, ele teve uma infância normal. Nono filho de uma família com 10 filhos, teve uma infância pobre, cheia de privações, e seus pais eram analfabetos, lutavam arduamente pela sobrevivência. A mãe lavando roupa para fora e o pai fazendo bicos pelas fazendas. Conta, em uma de suas histórias com muito humor, que o único par de sapatos que teve em sua adolescência foi achado no lixo, quando tentava entrar no cinema. Com 13 anos, foi levado a conhecer a igreja presbiteriana, na qual foi protestante até os 15 anos. Era um membro ativo, dava até palestras. Então, isso é um resumo de Jerônimo Mendonça. Ele teve uma infância normal, saudável, não teve problemas físicos. E ele era muito pobre. Várias fontes que falam da vida de Jerônimo Mendonça reiteram essa situação financeira dele muito difícil. E família grande, muitos irmãos. Após a desencarnação da sua avó, começou a se debater mentalmente no problema cruciante da morte e do destino da alma. Tendo ele um espírito indagador, não se sujeitou aos horizontes estreitos da igreja no que tange à crença em Deus, o conceito de uma vida única e de uma salvação limitada. Ele era muito apegado à avó dele, muito. E quando a avó dele faleceu, ele foi conversar com o pastor. E ele queria saber como que estava a avó dele. E como ele não recebeu as respostas que ele queria, ele não se conformou com aquilo que foi dito pelo pastor, a partir daquele momento, ele, com tantas indagações, ele começou, inclusive, a ficar mais depressivo. E a amizade com o espírita fê-lo converter-se à doutrina espírita. O amigo esclareceu-lhe as dúvidas da vida além túmulo e conseguiu acalmá-lo. Então, foi através de um amigo, ele conversando a respeito disso, sobre a morte da avó, ele não entender o fato dela ter sido uma pessoa tão boa, e todos aqueles questionamentos que muitas vezes são feitos, ele conseguiu as respostas através desse amigo. E mesmo ele sendo palestrante, às vezes, dentro da igreja evangélica, ele acabou largando e abraçou a doutrina espírita. Já na puberdade, Jerônimo começou a sentir dores nas articulações, especialmente nos joelhos e tornozelos. Esses pontos de seu corpo passaram a inchar. E já aos 18 anos andava com dificuldade. Teve vários empregos, porém as dores se agravaram, não lhe deram tréguas e impediram de permanecer por muito tempo no mesmo trabalho, e era sempre obrigado a se afastar. Ele foi balconista, entregador de jornal, redator-chefe de uma revista e professor. Seu passatempo preferido era o cinema, era fascinado pelo Tarzan, sendo este o seu apelido. Ele era tão apaixonado no Tarzan que ele ganhou um apelido. A gente vê que ele ainda era jovem, com 18 anos de idade, ele já tinha passado por alguns empregos. Narra-se também que ele era um excelente jogador de futebol, mas o fato é que ele começou a sentir muitas dores nas articulações, e o joelho ficava inchado. Certo dia foi ao cinema. Ele era realmente cinéfilo. O que ele mais gostava de fazer era ir ao cinema. E ele foi assistir justo o filme O Vento Levou. Todo mundo que já assistiu esse filme sabe o tanto que o filme é longo. Mas não havia nenhuma poltrona vazia quando ele foi nesse cinema. Jerônimo ficou 4 horas em pé no fundo da sala.
E, ao terminar o filme, estava petrificado, com grande vibração de dor nos membros inferiores. Foi aí que começou a jornada dolorosa e difícil da paralisia, como ele mesmo conta em sua autobiografia. Passou 3 meses deitado, plenamente impossibilitado de se locomover. E narra a história desse dia no cinema. Ele era muito pobre, e um senhor que gostava muito dele resolveu dar um terno branco para ele, porque esse dia era um dia muito importante para assistir esse filme. E como não tinha lugar no cinema, como ele ficou o tempo todo em pé, e ele acabou ficando inchado demais, no final, eles tiveram que cortar a calça do terno. Então, ele contava, assim, sempre muito, ele sorria nas palestras dele, ele sempre era muito brincalhão, então ele contava que ele não sabia se ele chorava mais de dor ou de ver o terno sendo cortado. Do tanto que ele ficou triste. Uma dificuldade para conseguir ganhar um terno, quando ganha, acontece isso. Depois usou muletas por algum tempo enquanto ia lecionar. No entanto, acabou tendo de ficar numa cama ortopédica, acometido de artrite reumatoide progressiva. O quadro enfermo de Jerônimo era tão desolador que, mesmo sob efeito de medicamentos, seus amigos tiveram que fabricar uma cama especial e colocar sobre seu peito um saco de areia de 30 quilos para que ele pudesse suportar a dor. Então, vocês estão vendo a imagem dele aí, com esse saco de 30 quilos, e isso amenizava a dor de Jerônimo Mendonça. Recebeu de um amigo a doação de uma Kombi para poder ser levado às palestras. Imagina, como ele ganhou essa cama ortopédica, então precisava de um carro maior. Então, esse amigo conseguiu uma Kombi para ele continuar fazendo as palestras dele. Podemos dizer que ele conseguiu transformar seu leito numa tribuna ambulante. Deu palestras pelo Brasil todo. E, por meio dela, conseguiu realizar um grande e valioso trabalho. Somando-se a isto tudo, ele teve perda gradativa da visão e problemas cardíacos. E a gente, às vezes, reclama de qualquer coisinha. Às vezes, a gente deixa de fazer algum trabalho caritativo reclamando de uma dor. E a gente tem que pensar muito nesses exemplos que aparecem na nossa vida. Apesar das grandes dificuldades, ele sempre mantinha o bom ânimo e dava conselhos a milhares de espíritas que vinham pedir aconselhamentos. Ele viajava o Brasil inteiro graças a um leito anatômico projetado para ele. Apesar das grandes dificuldades, ele sempre mantinha um bom ânimo e dava conselhos a milhares de espíritas que vinham pedir aconselhamentos. Dentre outras instituições, como creches, Jerônimo fundou os Centros Espíritas Seara de Jesus, Manuel Augusto da Silva e Lar Espírita Pouso do Amanhecer. Escreveu os livros Crepúsculos de um Coração, Cadeiras de Rodas, Nas Pegadas de um Anjo, Escada de Luz, De Mãos Dadas com Jesus e 14 anos depois em coautoria. Então, esse é o Jerônimo Mendonça, que com 18 anos tornou-se praticamente paralisado das suas pernas, mas nunca deixou de trabalhar na seara cristã. Então, ele fundou casas espíritas, escreveu livros até ficar completamente cego. Enquanto isso, ele trabalhava e fazia esse trabalho maravilhoso. Tem algumas frases dele que são muito bonitinhas. Se o malandro soubesse o quanto é bom fazer o bem, faria o bem por malandragem. Ele dizia isso. Seja como a flor que perfuma sem fazer barulho. Casei com o espiritismo no civil e com a dor no religioso. É bonitinho isso, porque ele falava que ele tinha vontade de se casar, de ter uma vida normal. Mas ele não tinha condições de se casar. E as pessoas sempre perguntavam isso para ele. Por que você não se casou? E aí ele dizia isso. Olha, eu casei com o espiritismo no civil e com a dor no religioso. Sou apenas um aprendiz de servidor. Ele usava muito essa frase de André Luiz, e as pessoas confundiam muito ele, por ele viver em Minas Gerais, próximo a Uberaba, ele era de Tuiutaba. As pessoas, às vezes, confundiam ele com o Chico Xavier.
Então, eles chegavam para ele e falavam assim, o senhor é o Chico. E ele costumava dizer, o Chico é uma estrela, eu sou um batráquio. Então, ele era amigo do Chico Xavier, um apaixonado no Chico, e ele costumava dizer isso. Oi, Duval? Nada. Vamos lá. As pessoas também falavam assim, o senhor é médium, qual que é a sua mediunidade? Então, ele falava assim, eu sou um médium de defeito físico. E quem me carrega é um médium de transportes. Então, ele sempre era muito bem-humorado, sempre muito brincalhão. E isso, ele passava por tantas dores, é realmente um exemplo para nós. E ele falava muito essa frase de Allan Kardec, de que fora da caridade não há salvação. Ele permaneceu cerca de 32 anos preso ao leito, paralítico e com a agravante da perda da visão. Quase não dormia, aproveitou para estudar bastante o espiritismo. Quando ficou cego, amigos liam para ele. Nunca lhe faltaram bons amigos. Mas uma certa vez um repórter lhe perguntou o que é felicidade. Ele respondeu assim, a felicidade para mim, deitado há tanto tempo nesta cama sem poder me mexer, seria poder virar de lado. Então, a gente às vezes reclama que a gente está infeliz, que a nossa vida não tem sentido. Muitas vezes a gente, com a nossa invigilância mental, acaba traindo para junto da gente uma depressão. E a gente precisa de exemplos assim, de uma pessoa que viveu 32 anos numa cadeira, precisava viver naquela maca, naquela cadeira, e a alegria para ele era poder virar de lado. Em outra ocasião, ele disse, eu casei-me com a doutrina espírita e com a dor no religioso. Tem alguns casos na vida dele que eu acho importante a gente mencionar. Por ocasião de um enterro, quando o cortejo seguia para o cemitério, a sua Kombi estava logo atrás. Retirado o caixão, quando as pessoas se dirigiam para o local, um alcoolizado que passava, vendo os amigos lhe carregando na cama, exclamou, nossa, 2 defuntos? Esqueceram o caixão deste? Ele aprendeu a não se revoltar com os comentários infelizes. Gostava de citar uma frase de Caibar Schutel, melindres é orgulho ferido. E é verdade. Às vezes a pessoa estava alcoolizada, fez aquele tipo de brincadeira, mas é difícil a gente parar para pensar no tamanho, o quanto era difícil para ele vivenciar aquilo ali. Mas, ao mesmo tempo, ele nunca retrucou. E ele disse que melindre é orgulho ferido. Que bom se a gente conseguir agir assim, quando as pessoas vêm e nos cutucam, vêm e nos ofendem. Então, é um exemplo maravilhoso. Estando, certa ocasião, justamente num cinema, uma moça tropeçou em sua cama e explodiu. Mas não é possível, aonde eu vou está o aleijado? Vou a uma festa, o aleijado está lá. Esse aleijado me persegue, aonde eu vou ele está. O Jerônimo pensou, e agora? Essa moça está revoltada, nervosa. Eu tenho que dar uma resposta, mas eu não quero irritá-la. O que eu tenho que falar para ela? E aí, na hora, ele disse, mas também, minha filha, você não para em casa, hein? Ela olhou atônica e começou a rir. Eles riram juntos e, a partir desse dia, eles ficaram amigos. Ele costumava ser requisitado para a prece de despedida por ocasião da desencarnação de conhecidos. Um dia, próximo ao túmulo, coube-lhe a palavra. Depois, emocionadas, as pessoas foram saindo, conversando, esqueceram-no no cemitério. Altas horas da noite, quando os amigos foram visitá-lo em casa, ele não estava, é que lembraram do cemitério, indo buscá-lo. Em ocasiões como essa, exercitava a resignação. Tinha que esperar que se lembrassem dele, até para um cafezinho ou um copo d'água. Então, assim, é engraçado, e ele fazia disso, ele comentava com alegria, mas ele dependia das pessoas para tudo. E sempre mantendo bom humor. Essa senhora, dona Antusa Ferreira Martins, uma grande médium, também tinha muitos problemas físicos. Ela era amiga de Jerônimo Mendonça. E ela um dia falou para o Jerônimo que
ela e o Chico já estavam há muitas encarnações tentando ajudar o Jerônimo, mas em vão. E que tinha sido naquela encarnação que eles conseguiram fazer com que ele realmente se regenerasse, vamos dizer assim. Tem um outro fato muito bonito, e cada vez mais, quando eu leio dentro da doutrina espírita fatos que envolvem Roberto Carlos, mais eu me emociono. Uma vez, Jerônimo Mendonça foi atrás do Chico Xavier, preocupadíssimo, porque a situação da creche estava terrível. Então, ele foi lá pedir ajuda para o Chico. Chico, a creche está nessa situação, eram muitas crianças que dependiam do trabalho do centro dele. E aí, nessa hora, o Chico virou para ele e falou assim, meu filho, quem está em mesma sintonia com você é o rei, Roberto Carlos. E o Jerônimo olhou, ouviu aquilo ali e falou, mas o Chico está brincando comigo? Só pode ser. Foi para casa. Sei que ele acordou e falou, o Chico nunca falou nada sem algum propósito. Nós vamos atrás do Roberto Carlos. Foi atrás dos amigos, mas nós vamos ter que ir no Rio de Janeiro. Não tem problema, nós vamos no Rio de Janeiro. Se o Chico falou que o Roberto Carlos está em sintonia, nós temos que ir atrás dele. E não deu outra. Então, eles chegaram até, salvo engano, Canecão. Ia ter um show do Roberto Carlos lá. E aí, nessa hora, como é a espiritualidade, como não existe acaso na doutrina, no dicionário divino, diz que na hora que ele chegou próximo ao portão, e que ele estava naquela Kombi, a pessoa encarregada da portaria olhou e falou assim, Jerônimo Mendonça, o que você está fazendo aqui? Meu amigo de Tuiutaba. E aí, ele olhou e falou assim, ele não lembrava do rapaz, conhecia, porque ele era muito conhecido em Tuiutaba. Conclusão, ele foi até o Roberto Carlos fez com que ele se sentasse no camarote, ele assistiu todo o show, fez com que ele fosse com a equipe dele, com o grupo dele de amigos, para um hotel, e no dia seguinte, Roberto Carlos fez uma doação que permitiu Jerônimo Mendonça quitar todas as dívidas e trabalhar ainda um bom tempo e ajudar mais casas através da sua generosidade. Sempre visitava o Chico, é verdade. Bom, teve uma vez, isso no início, mais ou menos, dos trabalhos de Jerônimo Mendonça, que ele foi atrás do Chico Xavier. Ele estava com um lenço todo cheio de sangue, porque ele estava tendo uma hemorragia muito grande. E ele procurou o Chico Xavier. Então, quando ele chegava lá, Chico Xavier, sempre muita gente. Enfim, ele comentou com o Chico que ele estava com essa hemorragia, e o Chico virou para ele e falou assim, você sabe o porquê dessa hemorragia, Jerônimo? Não, Chico. Foi porque você aceitou o coitadinho. Coitadinho do Jerônimo, coitadinho. Você desenvolveu a autopiedade. Começou a ter dó de você mesmo. Isso gerou um processo destrutivo. O seu pensamento negativo fluidicamente interferiu no seu corpo físico, gerando a lesão. Doravante, Jerônimo, vença o coitadinho. Tenha bom ânimo, alegre-se, cante, brinque, para que os outros não sintam piedade de você. Ele seguiu o conselho. A partir de então, após as palestras, ele cantava e contava histórias hilariantes sobre as suas dificuldades. A maioria das pessoas esquecia, nesses momentos, que ele era cego e paralítico. Tornava-se igual aos sadios. Sobreviveu quase 30 anos após a hemorragia fatal. Venceu o coitadinho. Então, é maravilhoso a gente ouvir isso e que nos sirva para que a gente vigie os nossos pensamentos. Quando muitas vezes nós nos colocamos no papel de coitadinhos, por que eu passo por isso? Por que eu nasci nesse lar? Por que eu enfrento essa doença? Por que eu estou nessa família? O conselho não é meu, o Chico Xavier nos mostra isso. Porque quando nós entramos nessa sintonia de reclamações, de vitimização, nós trazemos doença para dentro de nós. E nós não podemos perder tempo com essas reclamações. Nós vamos
agora passar um videozinho, porque melhor do que tudo isso é a gente ouvir o próprio Jerônimo Mendonça.
a gente finaliza com a frase dele mesmo: a doutrina espírita é como um sol divino, abençoando a esperança de todos os filhos de Deus. Muita paz para nós. Então, se a vida está por um fio, vamos trabalhar para o fio engrossar, né? Para a gente viver mais. Trabalhar e trabalhar. Nosso companheiro Juquinha, o presidente da casa, pediu aos médiuns que permaneça aqui após o encerramento dos trabalhos, ok? Ele precisa falar conosco. Falou? Vamos nos preparar para o segundo momento da nossa reunião, agradecendo de coração nossa irmã Flávia e também ao nosso irmão Jerônimo, que passou por aqui na terra, esteve presente na nossa casa, pelo menos uma vez que eu assisti também, e o comportamento era esse, alegria de viver. Então, que possamos agradecer a Deus essa beleza que nós temos, que é o corpo físico, para que possamos realmente sentir a felicidade de servir. Envolvidos no sentimento amoroso, vamos sentar de maneira cômoda, descruzando braços e pernas, sentindo sobre os pés o peso das pernas, deixando as mãos caídas sobre as coxas com as palmas para cima, fechando os olhos sem franzir a testa e permitindo que uma onda de relaxamento possa permear todo o nosso organismo. Mentalmente nos preparamos através da meditação. Neste momento solene e sagrado, eu mergulho profundamente no oceano imenso da paz, da tranquilidade, da calma infinita. Nada mais vejo, nada mais ouço, nada mais sinto, nada mais penso, nada mais desejo. A harmonia cósmica permeia minha alma, minha mente, meu coração e meu corpo. Eu e o Pai somos um. A paz está em mim e eu estou na paz.